Vamos lá, rapaziada, dando sequência aí às nossas questões. Essa foi a segunda questão que eu recebi aqui de estatística, né? Ele fala um pouco sobre média, moda e mediana. Isso é um assunto mais até relativo ao Enem, mas enfim, a ASA decidiu cobrar isso aqui. E eu considero que pelas questões que eu fiz, essas são umas questões mais longas aí da prova, porque como os valores eram bem próximos, né? E tinha que fazer a ideia da mediana ali, era uma conta bem chata de fazer. Enfim, eu botei aqui uma tabelinha para poder expressar a ideia e vou chamar aqui a atenção na hora que a gente fizer a ideia dos grupos, porque teoricamente o grupo 1 e o grupo 2 tem uma faixa ali de altura que é a mesma ideia, então eu teria que juntar esse grupo um no outro. Mas enfim, a questão botou separado justamente para causar um transtorno aí para vocês. Então só para a gente poder lembrar, né, a média a gente soma todo mundo, divide por geral, a moda é aquele que mais aparece e a mediana a gente analisa lá em relação ao grupo. Nesse caso aqui a gente tem um grupo par, que são 548 alunos lá, né, candidatos no caso. E aí a gente tem que analisar que a gente faz dois grupos em blocos ímpares e sobram dois caras do meio. A média aritmética desses dois caras é o que interessa pra gente. Então tentei organizar aqui, é uma questão um pouco longa, mas acho que dá para entender. Vamos com calma aqui, ó. O grupo 1 ele fala que tem 120 pessoas com 1,62, depois 150 pessoas com 1,65, 200 pessoas com 1,70, 46 com 1,75, formando lá na primeira ideia 516 alunos lá, candidatos, enfim. No grupo 2, ele fala que tem 16 pessoas com 1,55, 6 pessoas com 1,63 e agora cuidado, esse 8 pessoas de 1,70, teoricamente ele entra no mesmo grupo dos 200 ali. Então se ele perguntar sobre 1,70, a gente teria um total de 208 pessoas. Fiquem atentos para isso. E na outra ideia, né, ele fala que tem, para finalizar aí, duas pessoas com 1,80, formando aí um total de 32 nesse segundo bloco. Então vamos lá. Como é que eu faço a moda? A moda eu analiso ali. Qual foi o número que mais apareceu? Certamente foi 1,70, né? Porque ele apareceu 208 vezes. Esse aí não tem conta nenhuma, fim de papo, tranquilidade. Agora a média já começa a ter um problema, porque aqui é uma média ponderada, né? Então o que eu teria que fazer aqui? Somar 120 vezes 162 mais 150 vezes 165 mais 208 vezes 170, enfim, fazer essa conta toda e no final dividir por 548. Pela conta que eu fiz aqui, dá mais a média aproximada ali de 166, mais ou menos. 166, enfim, 167, mais ou menos ali. E aí, esse cara aqui, teoricamente, eu tenho que ter esse certo cuidado em relação a fazer a conta, enfim, é uma questão longa mesmo, só fiz para adiantar, que era uma questão, como eu falei no início ali, demorada. E a mediana é a parte que a gente, entre aspas, pode ter um certo receio ali de fazer por causa desse grupo que ele botou separado, mas eu tenho que contabilizar os 8 nos 200. Então eu fiz meio que uma tabelinha aqui para poder organizar melhor a mente. Então eu vou lá e boto lá. Eu fiz por ser 548, né? Eu fiz dois grupos de 273 e os dois que sobraram do meio eu faço a soma e divido por 2 para achar a minha mediana. Então qual vai ser a minha ideia aqui? A primeira parte ficariam 16 com 55, ordenando, né, em ordem crescente. Depois 120 de 162, 6 de 163 e 131 de 165. Aí, seguindo essa ordem, né? Boto os dois de 165 no meio, aí faço o próximo bloco. Ou seja, mais 273, que é o próximo, que é o mesmo bloco do primeiro. Então, 165 restou ainda 17, né? Desse somatório que eu fiz ali. Depois, os 100 de 1,70 tem 208 e de 1,75, 46, de 1,80 tem 2. Se a gente somar os valores ali, né? 16 com 120, com 6 com 131, 273. Se eu somar 17 com 208, com 46, com 2, também tem 273, ok? Então, de acordo com isso, o que eu preciso saber aqui? A minha resposta, né, como ela teoricamente teria que somar e dividir por 2 e os números são iguais, é o próprio número, né? Então, o que eu posso afirmar? Que a minha moda é 1,70, a minha média é 1,66 ou 1,67, né, se for aproximar aí para cima um pouquinho, e a mediana é 1,65. Pelas opções que eu analisei lá, ele tentou colocar em ordem, mas não tinha opção para marcar. Então, acredito eu que essa questão aí pode ser anulada, tá bom? Porque a ordem seria em relação à ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Moda, média, mediana, como eu escrevi. Tranquilo? Pelas opções que eu vi lá, teoricamente não vi essa opção, então eu aqui não destaquei, só escrevi na ordem aqui e estou comentando. Era uma questão, entre aspas, de fácil entendimento, né? De compreensão bem tranquila, mas de conta estilo Enem, né? Infelizmente eles colocaram essa questão como se fosse um vestibular aí. Enfim, paciência. Bora para cima, vamos para a próxima.